Fala, coração! Começando o mês de outubro, está na hora de fazer aquela revisão para a prova da Unicamp, já que a primeira fase, dia 26 de outubro. Beleza, coração? Então vamos dar aí uma rápida passada, né? Pelos 9 livros da lista de leitura obrigatória. E a melhor forma de você se preparar sempre é buscando as provas anteriores, tentando resolver, entendendo as questões que foram cobradas em anos anteriores. Primeiro livro, cronologicamente falando, Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Foi publicado em 1865. Então lembrar, né? É uma obra escrita originalmente na língua inglesa, portanto nós entramos em contato com uma tradução, mas é um clássico, né? Aquela obra que todo mundo conhece, graças ao cinema, à animação, né? Historinhas que são contadas aí de geração para geração. Se é literatura infantil, se é literatura adulta, aqui acho que não é o foco principal, né? Pleno século XIX, nós temos ali o nonsense, sem sentido, é quase surrealista. A linguagem que utiliza o matemático, né, Lewis Carroll. E aí a questão que já foi cobrada, vou até mostrar em seguida, vai abordar o que? A linguagem utilizada, a linguagem própria da literatura. Como ele estabelece uma diferença, um antagonismo entre o País das Maravilhas e a realidade insípida, a realidade insossa, a realidade monótona, dá para a gente entender que a realidade monótona é o mundo da denotação, do sentido próprio, do sentido literal. E o País das Maravilhas vai navegar aí dentro da conotação, do sentido figurado, da polissemia, multiplicidade de significados. Dentro da busca, né, da Alice nesse País das Maravilhas, crescer, né, diminuir de tamanho, aumentar de tamanho, a famosa busca da identidade, o quem sou eu, também é uma temática aí que é importante. Olha a questão que foi cobrada na prova do ano passado. Tá mostrando aqui o diálogo da Alice com o gato, né? E aí eu vou direto ali no diálogo, coração. Gatinho, olha lá, né? Podia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Não me importa onde. Nesse caso, não importa por onde você vá. Conquanto que eu chegue em algum lugar, é claro que isso acontecerá, desde que você ande por algum tempo. Então, sempre lembrando, né, a lógica que existe no País das Maravilhas não é a lógica, né, da realidade insípida. Tudo bem? Então, nesse País das Maravilhas, tudo é diferente. É o universo do desejo, da utopia, do sonho, da fantasia. Né, resgatar o mundo infantil, né, a liberdade que existe dentro do mundo infantil. E aí, dentro das alternativas que o vestibular coloca, você vai poder pausar esse vídeo, ler com calma, né? Você vai perceber a questão da polissemia. As palavras não têm sempre o mesmo sentido para quem as usa. Então você está interpretando, né? Dentro do País das Maravilhas, há múltiplas interpretações possíveis. É o universo da arte, é o universo da literatura. Dava para ficar na dúvida um pouquinho com a letra B, porque ela fala em estranhamento. Mas aí cita, né, seres que não existiam no mundo de onde Alice veio. O gato existe, né? Então é realmente a letra D, tá bom? Segundo livro, coração, para a gente não perder tempo aqui. Casa Velha, Machado de Assis. O Machado de Assis publicou este livro num folhetim. Folhetim era um capítulo por semana, entre 1885 e 1886. Problema: logo depois de ter escrito, de ter publicado,
Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. E Memórias Póstumas foi algo revolucionário. Praticamente muda, né, o modo do Machado de Assis escrever. Sai da fase romântica, entra na fase realista. E aí acho que ele ficou um pouco ali encabulado, né, de publicar o Casa Velha como livro. Não aconteceu. Só saiu no folhetim. Lúcia Miguel Pereira, uma estudiosa da obra do Machado de Assis, em 1943 vai publicar o livro Casa Velha. Então, praticamente, né, ela redescobre o livro. Então, é uma das obras menos conhecidas do Machado de Assis. Interessante, né, a Unicamp colocar aí como leitura obrigatória. Vai fazer um retrato do que acontece no Brasil naquele período das regências, período regencial. Vamos lembrar, né? 1822, independência. 1831, Dom Pedro I vai embora do Brasil, vai disputar o trono em Portugal, a Guerra Civil Portuguesa, com o irmão dele, Dom Miguel. Lá ele chega ao poder como Dom Pedro IV. E ele larga o Brasil para o filho dele, Pedro de Alcântara, que era uma criança na época com 5 anos de idade. Então, entre 1831 e 1840, o Brasil vai viver um período extremamente turbulento, complicado, né? Vários movimentos separatistas. O mais famoso é a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, é citada no livro, tá? E o Casa Velha vai retratar este período, entre o primeiro reinado, do Dom Pedro I, e o segundo, Dom Pedro II. Beleza? Quem é o narrador aqui? Um cônego. O cônego é um padre. Beleza? Nem é citado o nome dele, mas ele é o narrador e ele participa ativamente da história que ele está contando. Ele quer pesquisar sobre o primeiro reinado, ele quer escrever algo, né, na linha da história mesmo, sobre o primeiro reinado. E aí disseram o quê? Que tem uma casa velha, essa do título do livro, né, de um ex-ministro, já falecido. Ele procura a viúva, Dona Antônia, figura extremamente importante no livro. No início ela não gosta muito da ideia, mas ela acaba aceitando. E aí este padre, né, quase que vira um agregado na Casa Velha, pesquisando os documentos, né, os livros, tudo o que existe ali no lugar em relação ao primeiro reinado, à época de Dom Pedro I. Lembrem, eles estão vivendo no período da regência. E aí o que acontece? Personagem principal, protagonista da história, Cláudia, chamada de Lalau. Ela é a figura da agregada. Esse tipo de personagem fundamental na obra do Machado de Assis. Todo mundo vai lembrar do José Dias, né? Do livro Dom Casmurro. Beleza? O agregado é aquele que vive de favor. Os pais da Lalau morreram. Ela vive ali com uma tia. E aí ela é muito bem recebida pela Dona Antônia. Ela é quase que criada ali como uma filha. Ela tem acesso à instrução, à educação. Só que, para por aí, né? Quando o filho da Dona Antônia, o Félix, que óbvio, né, é o herdeiro, né, se interessa pela Lalau, quando ocorre ali uma paixão entre os dois, o padre, o cônego, que é o narrador, percebe isso e quer colaborar com a união dos dois, que os dois possam namorar e casar. A Dona Antônia, ela é totalmente contra. E aí ninguém entende, né? Ela trata tão bem a Lalau, por que ela não vai aceitar a Lalau, né, como nora? Não, coração, porque ela não pertence à mesma classe social. Tudo bem? Então, o que prevalece no livro, a divisão de classes, tá? E o preconceito social. Então, o título Casa Velha, né? Mostrando, né, um Brasil colonial, né? Não mudou nada. Então, deixou de ser colônia, passou a ser império, houve independência, mas as estruturas sociais permanecem as mesmas. Então, aquela divisão de classe bem radical. É o preconceito. Ela não quer que o filho se case com uma mulher sem origem.
tudo bem? Com uma agregada, tá? E aí, para afastar os dois, essa dona Antônia conta lá uma mentira, né? Dizendo o quê? Que o falecido, marido dela falecido, teve ali um caso com a mãe da Lalau e era o pai biológico da Lalau. Mentira, não era. Então vejam a loucura, a mulher chegou a esse ponto de caluniar o falecido. Só que aí, com o padre investigando lá os documentos, ele acaba chegando lá a informação. Não é a Lalau, filha do falecido. Mas houve sim o relacionamento, né, adúltero deste falecido com a mãe da Lalau. Tudo bem? Houve uma gravidez, perdeu a criança. Então vejam, a calúnia, a mentira que ela criou, acabou trazendo uma verdade. Aí ela fica completamente envergonhada. A dona Antônia, ela está quase que ali aceitando, né, como prova, né, de que ela se arrependeu da calúnia, da mentira que ela criou, está quase aceitando o casamento. Mas aí quem recusa, quem rejeita, mostrando uma superioridade total, é a Lalau. A Lalau não aceita, não quer mais saber da união com o Félix, né? O filho de alguém que desonrou a minha mãe, a meu pai, desonrou a minha família, não quero me aproximar. Então, apesar de tudo, né, as estruturas se mantêm no final da história. Félix vai se casar com a Sinhazinha, que é uma rica herdeira, fazendas, cabeças de gado, minas de prata, né? E a Lalau vai se casar com o Vitorino, que é o filho do segeiro, como se fosse o carroceiro ali. Tudo bem? Então, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Brasil continua, né? Tradicional, conservador, uma casa velha. Então, Machado de Assis, mesmo numa obra menor aqui, dando seu recado, uma obra extremamente crítica, né? Mostrando a realidade social brasileira. Justamente essa obra, coração, eu estou pegando aqui uma questão da segunda fase, tá? É a única questão que eu vou trazer para vocês da segunda fase da Unicamp. Em 1943, Lúcia Miguel Pereira, importante estudiosa da obra de Machado de Assis, publicou um livro, a novela Casa Velha, que havia aparecido seriadamente na revista Estação entre janeiro de 1885 e fevereiro de 1886. Ao comparar essa novela com os primeiros romances machadianos, ela nos diz: Lalau, a heroína de Casa Velha, é igualmente criada por uma viúva rica, cujo filho ama. A velha senhora lança a mão de uma calúnia para separar os namorados. E desfeita esta calúnia, a moça se retrai, recusa entrar para uma família que a desdenhara, volta resignada, mas triste, ao meio humilde de onde sonhara sair. Então aí o comentário, né, da Lúcia Miguel Pereira, e a partir do comentário vem as duas perguntas. Letra A. Considerando a casa como um microcosmo da sociedade brasileira dos tempos da regência, identifique e explique as posições ocupadas pelas duas personagens femininas mencionadas no trecho. Então é evidente, né? A dona Antônia aqui representa o quê? A hierarquia. Ela é a mulher que pertence à elite. Ela é uma representante da elite, enquanto a Lalau é uma simples agregada. É uma humilde agregada que tem uma origem humilde, tá? E que vive ali de favor, tá? Que recebe o favor da elite, beleza? Então ela tem uma relação de dependência. Então você tem aqui a estrutura, né, dessa dupla. No período das regências, né, você tem um Brasil extremamente turbulento. Essa dona Antônia também representa o quê? Representa o governo de um Dom Pedro I. Pensem que o Dom Pedro I era português, o herdeiro do trono em Portugal, tanto que ele vai ser o Dom Pedro IV lá em Portugal. Tá? Então a possibilidade de mudança estaria ali na figura da Lalau, né? Mudança que era desejada nos movimentos separatistas, como a Guerra dos Farrapos. Só que esse movimento também é sufocado. Então dá até para fazer essa interpretação, mas acho que nem precisa aqui na letra A.
Na letra B, reconte aqui brevemente a calúnia que separou Lalau de seu amado, né, já comentamos, e como tal calúnia foi desfeita, citando os personagens envolvidos em ambos os processos. A seguir, tendo em conta a estrutura social do Brasil da época, ofereça uma interpretação para o fato de haver uma dificuldade na união entre Lalau e seu amado. Coração, prova da Unicamp, né, traz livros extremamente engajados, né? E aí é óbvio, dá para fazer até uma associação com outros livros da lista, mostrar essa divisão social que há no Brasil e a presença do preconceito. Aqui é um preconceito social, tudo bem? É o filho da elite que não vai, né, se casar com uma pessoa humilde, uma pessoa de origem pobre, beleza? Outros preconceitos nós veremos na sequência aí, tá? Terceiro livro, cronologicamente falando, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. O livro é publicado em 1919. E aí o Lima Barreto, afrodescendente, então vocês já estão percebendo, né? Vai aparecer preconceito aqui? Sem dúvida. Vai aparecer racismo? Sim, tá? Esse Lima Barreto, ele vai criar aqui, ficcionalmente, um narrador que é supostamente o autor do livro, Augusto Machado. Então, teoricamente, quem está escrevendo o livro, tá, é o Augusto Machado. E ele vai querer biografar, vai contar a vida, né, desse M.J. Gonzaga de Sá. É o protagonista da nossa história. Lembra muito a estrutura de um livro, né, chamado A Cidade às Serras, do Eça de Queiroz, em que o narrador, personagem secundário, fica o tempo inteiro contando a história do Jacinto de Torbes. Lá é o Zé Fernandes, narrador, o Jacinto, protagonista. Aqui é o Augusto Machado, narrador, suposto autor do livro, e o Gonzaga de Sá é o biografado, é, portanto, o protagonista. Gonzaga de Sá é um homem culto, inteligente, bem mais velho que o Machado, 40 anos mais ou menos de diferença, né? O Gonzaga de Sá está na faixa dos 60 anos, enquanto o Augusto Machado está na faixa dos 20. Gonzaga de Sá é um funcionário público, muito bem estudado, formado em letras, mas ele acaba ali, né, se conformando com aquele ambiente burocrático da Secretaria dos Cultos. O livro, coração, não tem quase história nenhuma. É muito pouca narração e é muito mais uma obra de opinião. As filosofias de vida desse Gonzaga de Sá. O tempo todo a gente tem uma obra, né, digressiva, porque é pouca história, pouca narração e muito mais discussão. Discussão filosófica entre os dois. São os dois, Gonzaga de Sá e Augusto Machado, caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro que no começo do século XX está se urbanizando, está se modernizando. Pensem, né? Já aconteceu aqui a abolição, já aconteceu a proclamação da República. O Rio de Janeiro é a capital do país. Tá? E aí, lógico, o Gonzaga de Sá mais velho não gosta muito dessas mudanças todas. Isso tem um aspecto de crônica, né? A crônica é aquele texto do dia a dia, tá ligado ao cotidiano. O livro todo vai estar marcado pela presença da ironia e da crítica social. Ele, Gonzaga de Sá, por exemplo, detesta a figura do Barão do Rio Branco. Ele vai ali, né, destilar o veneno dele, humilhando, execrando a figura do Barão do Rio Branco, como uma figura pernóstica, um cara metido a besta. Então, o tempo todo, né, a linguagem vai nessa linha da ironia e da crítica social. Dentro do Brasil, eu coloquei ali entre aspas, um pouquinho abaixo, olha lá, a mais estúpida mania dos brasileiros é a da aristocracia, é querer parecer mais do que se é, tá? E isso está retratado na figura do Barão do Rio Branco. Dá para tentar aproximar um pouquinho o livro da vida do Lima Barreto. O Lima Barreto teve uma vida bem complicada, né? Ele era afrodescendente, sofria preconceito, evidentemente, e ele foi apadrinhado por uma figura pública,
o Visconde de Ouro Preto, uma figura política, até participou da política da época. Um homem, né, da opinião dele, né, brilhante. Ele aprende muito com esse homem. E esse homem vai apadrinhá-lo, vai permitir que ele, né, possa estudar. O Lima Barreto, extremamente crítico na literatura que ele produziu, há outros livros dele mais famosos, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele bate de frente com a sociedade. E aí é óbvio, ele não é muito bem aceito. Então ele morre, né, bem desconhecido, o reconhecimento à obra dele é póstumo, e ele tem dificuldade ali, né, cai no alcoolismo, tá? Chega a parar num hospício. Então tem uma ligação aqui um pouquinho, né, com a biografia, no fato do Lima Barreto, afrodescendente, ter sido apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto. No livro, esse Gonzaga de Sá, que é um homem bem mais velho, né, não só na relação dele com Augusto Machado, mas principalmente, né, o filho do contínuo Romualdo, ele tem amizade com as pessoas, independente da origem, da classe social, independente da etnia, se é branco, se é preto. E aí o que acontece? Ele acaba ali, né, muito triste no enterro do Romualdo, dizendo que vai apadrinhar ali o filho e tal. E aí o que acontece? Ele cuida desse menino. No fim da vida dele, ele é solteiro, ele não tem filhos, ele se dedica à formação desse menino. E eles discutem o tempo todo, né? Oferecer conhecimento, oferecer educação para as pessoas mais humildes vai trazer benefícios? Tá? E é uma resposta bem ambígua, sim e não, que é algo que aconteceu com o próprio Lima Barreto. Até porque, de novo, coração, outro retrato da sociedade brasileira, assim como fez o Machado de Assis. Morto um preconceito ou uma superstição, nasciam outros. Então, no Brasil, né, da Casa Velha, o Brasil dessa estrutura social, dessa divisão social, bastante rígida e arcaica, né? Os preconceitos rolam soltos, tá bom? Então aqui você vai ter sim a presença do preconceito e do racismo no livro. É um livro difícil de ler porque ele não tem muita história, tá? Então, quer mais detalhes, coração? Tem a aula inteira lá do livro, você já sabe, né? Tô colocando aqui uma questão da primeira fase, bem fácil de você responder. Num país em que com tanta facilidade se fabricam manipansos milagrosos, ídolos aterradores e deuses onipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão conhecida como a da aviação. Há, entretanto, nela, no seu museu e nos seus registros, muita coisa interessante e digna de exame. Foi por ocasião de desempenhar-me da incumbência do meu diretor que vinha conhecer Gonzaga de Sá, afogado no mar de papéis. É o momento em que o narrador conhece o protagonista Gonzaga de Sá. Coração, mínimo conhecimento do livro aqui já era suficiente para você responder. A partir dessa citação e da leitura do romance, é correto afirmar que Lima Barreto usa a personagem Gonzaga de Sá para criticar um funcionário que prejudica o andamento da burocracia estatal. O Gonzaga de Sá é criticado? Não, coração. Ele é o protagonista. Tá? Ele aparece o tempo todo como uma figura o quê? Pura, de bons valores, de bom caráter. Tá? Representar um sujeito que usa o serviço público para impor sua fé ao Estado? Não, nada a ver. Figurar um sujeito que usa a religião para a sua ascensão no serviço público? Também não. Então, até por eliminação, você sabe que num teste só há uma correta, a única diferente é a letra C. Mostrar o valor do indivíduo em meio à sátira da burocracia estatal. Então, naquele ambiente, né, caótico da burocracia, a figura do Gonzaga de Sá é uma figura, né, de destaque, que merece destaque, uma figura de êxito. Tudo bem? Então ele vai valorizar bem positivamente a figura do Gonzaga de Sá. Fácil questão, não precisava conhecer tão a fundo o livro. Já estou na
quarta obra da lista, tem 9. Bem interessante, né, coração? Canções escolhidas, a Unicamp cita, né? Quais são as músicas do Cartola. Os discos do Cartola, eles são lançados ali na década de 1970. Então, lógico, se é música, você vai lembrar, é gênero lírico. Lira é instrumento musical. Então, tá ligado à poesia, né? Poesia lírica. O Cartola é a voz do morro, é o poeta da periferia. Então, apesar da simplicidade dele, trabalhou como pedreiro, como pintor de parede, ele é ali o poeta, né, da comunidade. Estação Primeira de Mangueira, favela. Então, ele vai ser a voz, né, da periferia, a voz do morro. A periferia no Rio de Janeiro é o morro. E aí, né, você tem alguns temas que se repetem nessas canções. Um tema, a passagem do tempo. O Cartola vai fazer sucesso, ou melhor, vai voltar a fazer sucesso na velhice dele. Ele é redescoberto. Ele tem um início, né, com algum sucesso na Mangueira, depois ele fica bastante tempo, né, ali afastado, longe, né, do sucesso, e ele volta a fazer sucesso na velhice, quando ele tem ali a parceria com a Dona Zica. Então, ele tem várias músicas, vários textos abordando essa questão da passagem do tempo e da velhice. Óbvio que se é uma voz lírica, são várias canções de amor, a mais famosa delas, né, As Rosas Não Falam, tá? E aí é óbvio, você vai ter que analisar texto, principalmente reconhecer figuras de linguagem, a linguagem poética, tem relação com aquilo que a gente falou no Alice, né, no País das Maravilhas. Olha uma questão que já caiu no ano passado aqui. Puseram o texto. É óbvio, coração, que é isso que eles vão fazer. Eles vão colocar o texto para você interpretar. Beleza? Leia os versos da canção Silêncio de um Cipreste. Todo mundo tem o direito de viver cantando. O meu único defeito é viver pensando em que não realizei, e é difícil realizar. Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas, que o vento leve conduz. É uma luz vacilante e cega. É o silêncio do cipreste escoltado pela cruz. Olha lá, figuras de linguagem poética que você precisa interpretar. Nesta canção é possível afirmar que o eu lírico acredita que, assim como todas as pessoas têm o direito de viver cantando, embora isso seja algo difícil de ser realizado. A principal imagem poética utilizada é a alegria do canto. É um texto alegre, coração? Silêncio de um cipreste? Cruz? Não, né? Então a letra A, imediatamente você tem que descartar. B. Gostaria de mudar o seu pensamento, aproximando da realidade de sua vida, da qual ele se desprendeu. A principal imagem poética utilizada é a do sonho, do devaneio, dissociados da vida real. É fantasia e realidade? Não, coração. Tudo bem? Então ele fica lamentando o tempo todo aquilo que ele não fez. É isso que ele quer mudar, tá? Uma figura meio pessimista, né? C. Gostaria de mudar o seu pensamento porque este é marcado pela tristeza e pela melancolia. A principal imagem, né, poética utilizada é a da morte, presente nas figuras do cipreste e da cruz. Chuchu, título. Qual é o título da música? Silêncio de um cipreste. É essa imagem que está sendo destacada. Beleza? Tá? Depois vai falar na letra D que a imagem é a do vento. Poderia até ficar em dúvida porque o vento aparece ali. Mas a imagem poética destacada no próprio título é o silêncio de um cipreste, só pode ser a letra C. Tá bom? Beleza? Coração, tem dúvida aí? Não entendeu alguma coisa? Eu estou num ritmo mais rápido porque é muita coisa? Bota para mim aí, tá? Bota a pergunta. Escreve nos comentários aí, a gente estabelece um diálogo. Tá bom? Morangos Mofados, Caio Fernando Abreu, livro publicado em 1982. Então
Então vejam, né, a data aqui é importante. Brasil vivendo ali, né, o fim da ditadura militar. Começa em 64, golpe de 64. Em 85, ali, né, houve a tentativa de eleições diretas. Não aconteceram as eleições diretas só em 89. Mas 82 ele já está ali quase no final do período de repressão. Tá? Caio Fernando Abreu escreve contos. A Unicamp selecionou alguns contos do livro, não é o livro inteiro. E aí dá para dizer o quê? É o retrato de uma época. Morangos Mofados estão representando aqui nessa lista o quê? O período da ditadura militar no Brasil. E o tema que vai prevalecer é o da homofobia. O Caio Fernando Abreu era homossexual assumido, ele foi vítima, uma das primeiras vítimas da AIDS, ele morre em 1996 vítima da AIDS, tá? E ele está representando esse momento. O sonho acabou. Aquela imagem, né, do John Lennon, aquele sonho da contracultura, do movimento hippie, a paz e o amor, né? Peace and love, faça o amor, não faça a guerra. Então todo aquele movimento ali está acabando, né? O sonho de uma sociedade utópica está se acabando. Então o tempo todo nesses contos você vai ter a dualidade entre a repressão e a resistência. Tá? Então, mofo e morangos. Os morangos são os frutos, dar frutos, frutificar. Mas os morangos que ele está apresentando aqui, eles aparecem mofados, estragados, envenenados. Tudo bem? Então você vai ter que analisar em cada um dos contos essa dualidade. Há o preconceito, há a violência, né, da homofobia, mas estou usando uma imagem que aparece em uma das histórias, ele quer continuar apostando nas ameixas, nos frutos de um modo geral. E aí você vai entender que esses frutos são o quê? A arte, a criação artística, a criação literária, acreditar ainda nesse sonho, nessa utopia. Né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia eu quero uma para viver. Quem viveu ali mais ou menos no mesmo período, Cazuza, né? Escreve, né, essa música chamada Ideologia. Tem uma questão aqui, usaram o Caio Fernando Abreu para uma questão de gramática. Mas vamos lá, né? Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa de conhaque para beber um gole, mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Não queria, eu não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. Todo dia um bom pretexto, e fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda, e eu andava. Estômago dolorido de fome, eu não queria que ele pensasse que eu andava insone, e eu andava. Roxas olheiras. No conto Além do Ponto, observa-se que o contraste entre o eu, personagem que deseja, e o ele, personagem imaginado, coração, é criado por formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo. Eu está oculto, né, no verbo queria, e o eu andava. Aí o eu está bem manifesto. Né? Quando aparece o ele, é o pensasse, e aí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá bom? Então aqui é uma questão gramatical. Percebam, né? Usam o texto do livro que está na lista para você analisar a gramática aí da questão, tá bom? Prosas seguidas de odes mínimas, José Paulo Paes. Este livro não foi cobrado no ano passado, não houve nenhuma questão, nem na primeira nem na segunda fase. Opa, quase certeza que vai aparecer alguma coisa. Livro publicado em 1992, José Paulo Paes é um poeta modernista? Poderia ser colocado ali como uma terceira fase, né, da geração de 45. Mas o mais importante é o diálogo que ele estabelece o tempo todo com o Manuel Bandeira e com o Oswald de Andrade, tá? Poetas da geração de 22.
Ele é o poeta da cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo, e ele próprio se apresenta, parecido com Manuel Bandeira, como poetinha, um poeta menor, um poeta do cotidiano, que faz poesia das coisas mais banais do cotidiano, poeta da simplicidade. Ele mistura prosa poética, o título já está dizendo, com uma poesia prosaica, de elementos banais. Ele faz um poema para o shopping center, por exemplo. Então ele está o tempo todo misturando os gêneros. Isso é próprio do modernismo, a liberdade de criação, o experimentalismo. Beleza? Então, óbvio, aqui você vai ter a questão do modernismo presente na poesia dele. Sempre a perspectiva do humor, da ironia. Ele vai escrever sobre memória, pessoas que já morreram, pessoas da família e também amigos, conhecidos, tá? E ele fala da perna amputada, é o momento em que ele é obrigado a amputar uma perna. Só que ele trata dessas questões dolorosas sempre pela perspectiva do humor, da ironia. De novo, lembrando o Manuel Bandeira. Tudo bem, coração? Então aqui, né, recomendo que você assista a aula, que aí tem interpretação de texto, que é o mais importante, tá? Aqui eu tô só revisando, é rapidinho, para, né, você pensar na prova do dia 26 aí. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Percebam, aqui já é uma obra bem mais contemporânea, né? 2014. O livro traz 15 contos curtos. É muita coisa, né, coração? São muitas histórias. Então você percebe, lá no Morangos Mofados, selecionaram 6 contos. Aqui são 15 histórias. Então o que dá para fazer? Dá para pegar a temática sobre o que escreve Conceição Evaristo, é uma autora, né, tá viva. O foco do interesse dela, população afro-brasileira, afrodescendentes, óbvio que aí vai estar o tempo todo ligado, né? Pobreza e violência urbana. São pessoas, personagens que têm que conviver com a pobreza e com a violência dentro das grandes cidades brasileiras. Tá? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, esse termo, ele é importante. Interseccionalidade. É quando você junta, quando você reúne preconceitos. E o livro vai trazer uma série deles. Há o preconceito contra a mulher, o papel da mulher, a figura da mulher, enfrentando ali a misoginia, enfrentando o preconceito, o machismo. Preconceito contra o negro, então você vai ter o racismo presente. Preconceito contra o pobre, a questão social. Lembraram lá do Casa Velha, Machado de Assis? Dá para relacionar. Literatura de denúncia, ela faz uma literatura de denúncia e de resistência. Então tem tudo a ver com Morangos Mofados? Sim. Está mostrando preconceito e está ali, né, enfrentando como uma forma de resistência. É uma literatura que luta. É uma literatura que resiste. E aí você tem a persistência da utopia. Se você tiver que ler um conto dos 15... A gente combinamos de não morrer. É o melhor, é o que sintetiza o livro como um todo. Tá bom? Tem uma brincadeira aqui até, né, gramatical. A gente combinamos. Uma regência aí diferente. Uma questão que foi cobrada no ano passado, quando estava na lista da Paulina Chiziane o livro Niquete, uma história da poligamia. E aí vejam, compararam, né, uma escritora africana com uma escritora brasileira afrodescendente. 2 trechos. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto. Meu Deus, grandes olheiras. Tenho andado a chorar muito por estes dias. Choro até demais. E o texto da Conceição Evaristo, é o primeiro conto do livro. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, ela nos protegia com seu abraço. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? A cor dos olhos da minha mãe, né? Olhos d'Água. Esse é o título, né, do livro. Do conto.
A partir da leitura dos trechos e da compreensão do todo da narrativa, podemos afirmar que comparativamente os textos exprimem. A dualidade aqui, coração, não é olheiras e abraço, não é espelho e águas, né? Você percebe até pela repetição, só pode ser o que? Águas e lágrimas. Chovia, chorava. Então, ou é letra C, ou é letra D. Aí a letra C vai falar de sul global, problemas econômicos e ecológicos. Não, né, coração? Questão fácil, D de dado, pela relação entre as águas e as lágrimas, o desamparo feminino em um ambiente sociocultural altamente desigual. Então, o preconceito contra a mulher, né, que a gente situa aí. Novidade na lista. No Seu Pescoço, Chimamanda Adichie, publicado originalmente em 2009, traduzido aqui, publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 2017. Obra contemporânea, escritora contemporânea, de sucesso, tá? Então, autora nigeriana, ela escreve em língua inglesa. É uma tradução, assim como Alice no País das Maravilhas. Tá? Só que aqui, coração, acho que a escolha ela é muito mais adequada, né? Dá para você relacionar um monte de coisa com a realidade brasileira e com os outros livros da lista. Então ela, Chimamanda, sai da Nigéria e vai viver nos Estados Unidos. Ela é uma imigrante nos Estados Unidos. Então como que ela vai se adaptar a nova realidade? Então o tempo todo há a questão do preconceito, a questão do racismo. Então como que ela vai conseguir se adaptar a esse novo país com uma outra cultura? O choque cultural está presente também, né, dentro da Nigéria, que foi um país colonizado, assim como o Brasil. A imposição da religião católica. Então a dualidade ali, né? Algumas pessoas da família seguem as religiões locais, tradicionais, e outras, mais jovens, já foram aculturadas, já se tornaram católicas. Então há ali uma certa disputa. Outro tema que aparece aqui, Guerra de Biafra, é um movimento separatista por se criar um novo país. Algo assim que foi terrível, muita violência, morte, pobreza, miséria. Tá? Então é um livro sensacional, tem 12 contos. Aí eu recomendo para você, coração. Como é novidade, tá? Tem a aula inteira, né? Não no TikTok, mas tem no Escolha Educação e no Escolha Humanas. Aí eu vou te indicar do YouTube, tá bom? Vai dar uma olhada na aula lá no YouTube, vale a pena, tá? E o último, A Vida Não É Útil, Ailton Krenak. Então nós tivemos uma autora nigeriana, africana, uma autora como a Conceição Evaristo, afrodescendente, Lima Barreto, afrodescendente, Machado de Assis, afrodescendente, o Cartola, afrodescendente. E aí dos povos originários, indígena, Ailton Krenak. Tá? A Vida Não É Útil é um livrinho de bolso que reúne 5 palestras que ele fez, 5 conferências, no período da pandemia de coronavírus. 2020, publicação, né, do livro. Tá bom? Então, óbvio, coração, se são palestras, você não tem aqui nem poesia lírica, nem narrativa. Você tem o quê? O gênero dissertativo argumentativo. São textos de opinião. E aí ele é extremamente crítico, né? O foco é principalmente o quê? O sistema capitalista. Os títulos das palestras já deixam isso bem claro para nós. Não se come dinheiro. Então essa loucura, né? O mercado, que o mercado vai falar, o dólar vai subir. Que se dane o dólar, que se dane o mercado. O importante são as pessoas, são os seres humanos. Então é a ótica, é a perspectiva de um indígena. Tudo bem? A máquina de fazer coisas. Então, dentro do capitalismo, tudo tem seu preço, tudo entra nessa loucura, né? De estar ali como um objeto à venda. Então, ele vai priorizar os sonhos para adiar o fim do mundo. Nesse ritmo em que estamos, o fim do mundo está cada vez mais próximo. Então, ele quer acreditar, né, que o sonho não acabou, aquele sonho lá dos morangos mofados.
Tudo bem? Porque na opinião dele o amanhã não está à venda. A vida é muito mais do que algo útil. Você tem que fruir, usufruir da vida, né? Então a perspectiva de alguém que está ali representando os povos originários é bem legal o livro, vale bem a pena. E sobre este livro puseram duas questões na prova. Então, primeira delas: quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que estou me referindo. Este tem um esquema tão violento que eu queria mais é que ele desaparecesse à meia-noite de hoje e que amanhã a gente acordasse em um novo. No entanto, efetivamente, estamos atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o nego bispo chama de, olhem a palavra, confluências. E não essa exorbitante euforia da monocultura, uma cultura, que reúne os birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural. Coração, a dualidade aqui é entre o mono, o singular e o plural. Tudo bem? Ele apostando nas confluências, no plural. Aí vou direto ali para a letra B, né? Então, a alternativa que explicita a crítica de Krenak à monocultura, assim como a imposição colonial de um modelo cultural único, se expressa na recusa da pluralidade de povos e culturas. Não existe uma única forma de ver o mundo. Existem várias, tudo bem? E querem empurrar a goela abaixo uma única forma de pensar, como se aquilo fosse o certo. Então ele está mostrando o quê? Que há pluralidade. A cultura indígena tem outra visão de mundo. E aí é o que ele vai defender, né, nos textos que ele escreve. Beleza? E outra questão, a última que a gente vai ver aqui. Em Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, o pensador Ailton Krenak conta-nos que um pajé chavante sonhou que a terra ficaria desolada diante da ação predatória dos homens brancos. Foi ali que eu atinei que tinha algo na perspectiva dos povos indígenas, em nosso jeito de observar e pensar, jeito, visão de mundo, diferente do homem branco. Olha lá, vocês precisam tomar cuidado porque o mundo dos brancos está invadindo a nossa existência. Invadindo. Nesse trecho, as preocupações dos pajés evocam, de novo, coração, é a mesma ideia, a diferença de perspectivas. Você querer impor uma cultura, né, a um outro povo que já tem a sua própria cultura. Dá para relacionar com a Chimamanda na questão religiosa? Sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Então, uma bela lista que a Unicamp colocou e aí uma infinidade de possibilidades. Coração, tem quase tudo no TikTok, tá? O que não tem no TikTok tá no YouTube, Escolha Humanas ou Escolha Educação, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda para mim aí nos comentários, tá bom? Aquele abraço, valeu, fui!